Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria aqui de compartilhar nesse vídeo com os irmãos um texto sagrado que me foi apresentado por um testemunho de Jeová, inclusive eu não sabia e posteriormente fiquei sabendo que ele era um ancião e que a interpretação que ele me trouxe acerca desse versículo me chamou muita atenção e eu fiquei surpreendido com a grave distorção que foi feita em cima desse texto sagrado aqui, e eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai concordar comigo e você vai se surpreender como esse texto foi distorcido para sustentar uma doutrina, certo? Antes de falar sobre esse versículo, eu tenho que passar informação para você acerca da crença das Testemunhas de Jeová, acerca do assunto que nós vamos tratar e que eles usam esse texto para tentar reforçar ou provar que essa doutrina que eles ensinam é verdadeira. Com relação às pessoas que não serão salvas, segundo as Testemunhas de Jeová, essas pessoas não terão castigo nenhum. Elas simplesmente, ao morrerem, não vão ressuscitar. Mas essa história de ser castigado por Deus e etc e tal, não existe, certo? Então, qual é o versículo que eles utilizam para pregar que os maus não serão castigados, certo? Mas ao morrerem, simplesmente não vão ressuscitar e está tudo certo. Romanos, existem vários outros textos, né? Mas um dos distorcidos é Romanos capítulo 6, versículo de número 7. Veja o que é que diz o texto sagrado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então o ancião estava me mostrando através desse texto que mesmo que Hitler, por exemplo, que matou milhares, ele cometeu todo tipo de atrocidade. Quando ele morreu, pronto, está tudo certo. Não haverá castigo algum, ele apenas não vai ressuscitar. Mas, querido, qualquer leigo, o cara não precisa ser evangélico, cristão, católico, testemunho de Jeová, não. Qualquer ser humano que pelo menos saiba a lei, ao ver os versículos anteriores, vai entender ou saber que tipo de morte é essa que Paulo se refere, certo? Essa morte a que Paulo se refere, eu já vou adiantar para você antes de provar aqui no próprio contexto, de que essa interpretação que eu vou passar para você agora aqui é certa. Paulo ele estava falando da morte com relação ao pecado, certo? Porque aquele que abandona a prática do pecado e já não mais vive praticando o pecado, ele morreu para o pecado. Certo? Aquele que roubava, nunca mais ele rouba, ele parou de roubar, ele morreu para essa prática, ele morreu para esse estilo de vida, ou essa prática. Aquele que adulterava, abandonou a prática do adultério, então ele morreu para o adultério. Só que aqui, Paulo ele generaliza e fala morto para o pecado, certo? Aquele que morreu para o pecado está justificado. Não é uma morte física, como as Testemunhas de Jeová quer fazer com que os seus ouvidos engulam de garganta abaixo. Essa morte aqui não é física do versículo 7. Mas, para provar isso que eu estou falando, eu não vou ler nem muitos versículos, eu vou ler apenas um versículo. Se você ler os versículos anteriores ao versículo 7, você vai ver o que é que eu estou falando, certo? Ou o que Paulo realmente quis passar para a igreja. Mas eu vou ler só o versículo 2 para mostrar que essa morte não é física, como as Testemunhas de Jeová prega, certo? Romanos capítulo 6, no mesmo capítulo, o versículo 2 diz assim, ó, parará, nós que estamos mortos. Poxa, Paulo disse que estava morto. Como é que ele estava morto se ele estava escrevendo e interagindo com a igreja? Certo? Escrevendo aquela carta. Como é que o morto, ele interage, ele fala, morto para o pecado, querido. Aqui, ó, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então observe que Paulo ele diz que estava morto e ele diz que os que estavam mortos também no versículo 7, ou aquele que está morto para o pecado, certo? Ele está justificado. A Bíblia diz que aquele que confessa, e de fato, né, aquele que está morto para o pecado está justificado. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ou seja, ele confessou a Jesus, ele confessou a fé na palavra de Deus, aquele que confessa e deixa, ou seja, morre para o pecado, abandona o pecado. Aquele que confessa e deixa alcança
misericórdia. Então Paulo ele não está falando aqui da morte física, certo? Então esse versículo aqui como base para sustentar a doutrina de que os ímpios não serão castigados, está descartado, e não é eu que estou descartando, é o próprio contexto do versículo, certo? Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de passar algumas informações interessantes para você. Uma delas é que Satanás, desde o início de todas as coisas, ele procura induzir a pessoa ao erro, distorcendo as palavras de Deus, tirando o temor do coração do homem e pregando que não haverá castigo, não haverá condenação, certo? Após a morte, não haverá castigo. Quando Eva chegou para a serpente e disse assim à serpente: olha, Deus disse que a gente não fizesse isso, que a gente não comesse do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí Satanás disse: que história, vocês vão morrer nada, pelo contrário, vocês vão ser semelhantes a ele, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, Satanás estava dizendo a ela: não vai ter morte não, rapaz, não vai ter esse negócio de castigo não. Os séculos, os anos se passaram e Satanás continua pregando isso até hoje, através das religiões. Em uma religião ele diz assim: olha, não se preocupe não, que você vai ter a prova de recuperação. Se tu morresse em pecado, tu vai passar pelo purgatório, faz ali tua prova de recuperação e tá tudo certo, tu vai ser salvo. Vai para outra religião e diz assim: ah, se você pintou, bordou, matou, estuprou, não tem problema não. Na próxima reencarnação, você vai pagar pelos seus erros, já através de uma doença, da pobreza, alguma coisa, e a tendência é você elevar-se, certo? Espiritualmente, e melhorar a cada reencarnação. Mas não se preocupe com relação ao pecado, que esse negócio de castigo não existe não. Você vai para a religião, o testemunho de Jeová, hoje não se preocupe com o pecado não. Você pode pintar e bordar, no final você vai morrer, está tudo certo. Então, a mesma pregação da serpente de que não haverá castigo, até hoje permanece de pé, só que com uma outra roupagem. Mas se Jesus, se Deus ele falou que haverá trevas exteriores esperando aqueles que desobedecerem a palavra de Deus e não fizerem o que é justo, se ele diz que lá haverá fogo, ranger de dente, agonia, bicho que nunca morre, não duvide não, porque essa palavra aqui é fiel e verdadeira. Encerrei o vídeo, mas antes de encerrar, leia na sua Bíblia. Existem vários textos, mas leia na sua Bíblia. Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, os salvos, mas outros ressuscitarão para a condenação, para o desprezo e vergonha eterna. Então essa história de que os ímpios não vão ressuscitar é desmentida no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 e tantos outros textos aí. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se você é testemunho de Jeová, reflita sobre isso. Se você não é testemunho de Jeová, ore pelas testemunhas de Jeová. Infelizmente, eles não podem ter acesso a vídeos como esse que eu estou falando aqui agora, gravando ele. Eles não podem ler livros evangélicos ou livros de qualquer outra religião, porque são impedidos, dizem, colocam na mente dele que a gente é apostata, que a gente é o povo do mal, que a gente é a Babilônia e que só eles serão salvos, etc. E isso forma como que uma blindagem, é como se fosse um muro, uma muralha em que eles estão isolados da verdade, da verdadeira interpretação e creem somente naquilo que passa para ele. Então, ore pelas testemunhas de Jeová. Ah, irmão, mas eu não consigo falar com o testemunho de Jeová, evangelizar ele, eu não tenho condição. Mas ore, porque aquilo que a gente não pode fazer através de uma palavra, a gente pode fazer através da oração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.